Nutrição, crescimento bacteriano. Hoje a gente vai começar a visualizar o crescimento bacteriano, a forma que a gente nutre, para que na hora de chegar lá no cultivo, a gente consiga realizar o cultivo correto para que as bactérias venham a crescer. Caso contrário, vocês vão dizer, professor, não existe bactéria nessa secreção. E na verdade existe. O meio que vocês utilizaram que não foi o meio adequado para que a bactéria crescesse. Então nós temos que ter muito cuidado para conhecer os meios em que as bactérias gostam. O que são meios? São materiais nutritivos, condições para que assim as bactérias cresçam. Quando a gente fala de crescer, é crescer em população, quantidade de bactérias. E aí, galera, vocês acham que a bactéria é a vice? A orelha da bichinha deve estar quente, a Laura. É para do sol. Brincadeira. Gente, vocês acham que a bactéria que está lá naquela secreção, você está vendo uma ferida toda infeccionada, você vai pegar aquela secreção, mandar para o laboratório, você acha que aquelas bactérias que ali estão vão crescer em qualquer ambiente, em qualquer condição elas crescem? Vou te dar um exemplo muito clássico. Se você pega, por exemplo, uma bactéria chamada de H. pylori e manda para o laboratório, se eu colocar em um meio que não seja ácido, ela vai crescer? O estômago ele é o quê? Então é óbvio que se eu for fazer um cultivo da H. pylori, eu nunca vou fazer ela crescer se o meio não for ácido, porque ela gosta de ambiente ácido. Quem tem H. pylori aqui? Todos. Com toda certeza todos nós temos H. pylori. Aquele negócio de falar, eu estava com H. pylori, eu também, vocês também estão. Por quê? É uma bactéria, olha o nome, H. pylori, significa uma bactéria que está no antro piloro. O que é o antro piloro? É uma porção do estômago? Então pronto, ali é o habitat dela, não tem problema algum ela estar ali. O problema é quando você mete a cara às vezes no refrigerante, por exemplo, e a parede gástrica perde a mucosa e a bactéria vê aquilo como uma oportunidade. Aí ela entra na parede e aí eu vou ter o quê? A inflamação da parede gástrica, gastrite. Aí tem problema. Mas é óbvio que a bactéria está no teu estômago. Inclusive está lá no antro piloro. É por isso que ela recebe o nome de H. pylori. Então se eu quiser cultivar o H. pylori, ela só vai crescer se eu no meio colocar o quê? Hidrogênios, deixo o meio ácido. Caso contrário, ela não cresce. Então eu tenho que conhecer as bactérias. Tem bactérias que são exigentes demais. Então elas não crescem em qualquer meio de cultura. Tem bactérias que têm um difícil crescimento. Então eu tenho que dar a elas condições específicas para que assim elas venham a crescer. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Quando a gente começou lá atrás, na primeira aula, falando, deixa eu ligar aqui rapidão, olha os olhos. Quando a gente começou a falar das bactérias, eu falei que a primeira classificação de bactérias que levava em consideração a estrutura do envelope celular era a classificação de Gram, que definia ali um grupo de bactérias Gram positivos e um grupo Gram negativo. O que é que mudava para a bactéria atingir de violeta e a outra de vermelho? Da parede celular, basicamente a parede celular, né? Agora, eu tenho que entender que existe uma segunda classificação, além da classificação de Gram, que é o modo em que as bactérias lidam com o oxigênio molecular. O oxigênio molecular ele é muito reativo. E pelo fato do oxigênio molecular ele ser muito reativo, ele acaba captando elétrons e produzindo radicais tóxicos. Esses radicais aqui, chamado de peróxido de hidrogênio, radical superóxido, radical hidroxila, esses três radicais nós seres humanos estamos o tempo todo produzindo.
Isso não nos afeta, por quê? Porque nós somos seres que produzimos enzimas que vão... Isso não é um baixo assinado. Não, é chamada É uma eleição. Calma, doutor. Galera, nós, seres humanos, respiramos ou fermentamos? Então, automaticamente, a gente precisa do oxigênio como aceptor final de elétrons, não é isso? Para produzir ATP. Então, nós produzimos isso aqui, ó. O tempo todo, nossas células produzem isso. Porque nós utilizamos o oxigênio. Mas isso não nos afeta. Isso não nos afeta, porque nós produzimos enzimas que vão degradar isso daqui. Assim como nós, existem bactérias que também respiram, outras que fermentam. Vai depender se ela consegue ou não se defender contra os radicais tóxicos. Na hora que o meu corpo produziu o peróxido de hidrogênio, conhecida como água oxigenada, eu tenho que ter a capacidade de liberar a catalase. Que a catalase quebra, por exemplo, esse peróxido de hidrogênio. Então, uma vez em que eu sei que o oxigênio, ele sendo utilizado, ele vai captar elétrons e liberar radicais, eu começo a entender como que a bactéria reage frente ao oxigênio. E isso é importante eu saber. Por exemplo, aqui desse lado, vamos colocar bactérias que respiram. Se elas respiram, elas usam o oxigênio. Se elas usam o oxigênio, é porque elas possuem enzimas precedentes da degradação destes radicais tóxicos. Usou oxigênio, produziu. Se produziu, eu tenho que quebrar esses radicais, porque senão eles vão me matar. Então, as bactérias que respiram, que usam o oxigênio, têm defesa contra isso que é produzido quando você usa o oxigênio. Então, essas bactérias, elas só vivem na presença do oxigênio. Então, elas são chamadas de bactérias aeróbias obrigatoriamente essas bactérias elas vão respirar, elas vão utilizar oxigênio. Se eu tirar o oxigênio, elas morrem porque elas não conseguem fermentar. Do lado oposto, essas bactérias elas são chamadas de fermentadoras. Elas não usam o oxigênio, porque uma vez em que eu uso o oxigênio, eu vou produzir esses radicais. E se produzir, vai matar essa bactéria, porque elas não conseguem produzir enzimas precedentes da degradação dos radicais tóxicos. Ou seja, não se defende contra os radicais tóxicos. Então, obrigatoriamente, elas são anaeróbias. Anaeróbias obrigatórias. Se eu colocar oxigênio, produz aquilo que mata essa bactéria. Vocês lembram disso aqui de biologia celular, não lembra? Essa classificação? Lembra, porque a gente estuda isso de biologia celular. Vamos lá. Bem aqui, eu tenho bactérias que respiram, ou seja, usam o oxigênio, mas se eu tirar o oxigênio, de forma substitutiva, facultativa, elas vão fermentar. Então eu chamo essas bactérias que estão aqui de quê? Anaeróbias facultativas. Ou seja, de modo facultativo, elas vão ser anaeróbia. A preferência é respirar. Mas se eu tiro o oxigênio, elas fazem metabolismo anaeróbio. Aqui eu tenho outra classificação de bactérias. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Aqui eu tenho outra classificação de bactérias. Essas bactérias, elas não respiram, elas fermentam. São bactérias fermentadoras. Mas elas conseguem tolerar pequenas quantidades de oxigênio.
Se tiver pequenas quantidades de oxigênio, elas toleram pequenas quantidades. Então vocês vão me dizer que essas bactérias que toleram, elas são microaerofílicas. Então, galera, depois da classificação de Gram, vocês têm que saber que existe uma classificação que é o modo em que as bactérias lidam com o oxigênio. Aí eu tenho as aeróbias obrigatórias, anaeróbias facultativas, as microaerofílicas e as anaeróbias obrigatórias. Traduzindo isso para a prática, que vocês vão fazer. Traduzindo isso para a prática. Olha esses tubos. Olhem esses tubinhos. Quando vocês olham para esses tubos, lá na aula prática eu pego e falo assim: Xandão, pega esse suave, coloca no ouvido aí de alguém aí, por exemplo. Aí o Xandão vai lá e coloca no ouvido de alguém. Aí ele pega o suave, coloca dentro desse tubo onde tem um meio nutritivo. E aí ele pega o suave, vai lá, desprende a amostra que ele coletou, e aí ele vai, pega esse tubinho, coloca na estufa. No outro dia ele volta para conferir se houve ou não crescimento bacteriano naquela amostra que ele retirou do ouvido da pessoa. E aí ele percebe crescimento bacteriano bem aqui, ó. Aí ele pega o tubinho e ele já faz a primeira classificação dele só olhando o tubo. Por esse tubo, tem como ele afirmar que houve crescimento de bactérias? Teve, olha lá, inclusive elas cresceram ali, aquela massa de bactérias. Elas cresceram próximo ao oxigênio ou se afastando do oxigênio? Então elas gostam de oxigênio. Então, por aqui, ele vai conseguir pegar o caderninho dele e já anotar que as bactérias do ouvido lá que ele coletou a amostra são bactérias aeróbias obrigatórias. Ele já elimina todas as outras, aí ele vai ter uma relação de bactérias que são aeróbias obrigatórias, mas o resto ele já eliminou tudo. Só fazendo um teste ele eliminou uma porrada de bactérias que poderiam estar no ouvido. Professor, cresceu no fundo do tubo. Se cresceu no fundo do tubo é porque gosta de oxigênio ou não? Gente, se tivesse mais tubo para baixo, ia crescer mais fundo ainda, porque odeia oxigênio. Então, olhando esse tubinho, você já consegue classificar com bactérias o quê? Anaeróbias obrigatórias. Anaeróbias obrigatórias. Quando olha esse tubo aqui, vamos supor que ele foi lá e tem esse tubinho da secreção que ele inoculou. Se afastou do oxigênio de forma total? Está longe do oxigênio? Está no fundo? Mas também não está colado no oxigênio. Mas se afastou muito ou só um pouco? Então ela tolera pequenas concentrações de oxigênio. Tanto que ela tolera que ela fez o quê? Cresceu em uma zona que não está anexo ao oxigênio, mas não está tão afastado, porque ela consegue sobreviver, ela tolera pequenas concentrações. Aí ele já sabe que são microaerofílicas, aí ele vai lá na lista, quais são as microaerofílicas? Essas. Então agora vamos fazer os testes em cima dessas bactérias. E aí quando ele olha esse tubo aqui, teve uma área específica de crescimento? Ou cresceu em qualquer lugar a bactéria? Na hora que ele pega esse tubo, cresceu em qualquer lugar, tanto fez como tanto faz, ela respira e ela fermenta. Então isso aqui é anaeróbio facultativo. Vocês conseguem entender isso daqui? Ou não? Todos entenderam? É bem simples. É um teste que é feito no laboratório para fazer a avaliação da bactéria, que é muito simples. Pois ela é uma bactéria, são bactérias fermentadoras, mas que elas têm capacidade de suportar pequenas concentrações de oxigênio.
Se tiver pouco oxigênio, eu vou produzir poucos radicais tóxicos e ela consegue quebrar esse pouco radical. Agora, se eu aumentar a concentração, produz muitos radicais tóxicos e ela não tem defesa para tudo aquilo. Aí ela morre. Então ela tolera apenas pequenas concentrações. Por isso que elas não se afastaram tanto, afastou só um pouquinho do oxigênio. Se elas não gostassem de oxigênio, aonde que elas estariam? No fundo. Beleza? Até aí tudo certo? Então bora lá. Meios de cultura. Galera, uma diferença muito grande. Quando eu falar para você assim, ó, vai lá na geladeira e pega um meio de cultura. Ali ele vai pegar isso aqui, ó. Isso aqui é um material nutritivo que não foi utilizado ainda. Aí pegou lá o ouvido, raspou, semeou, no outro dia cresceu bactéria. Se as bactérias cresceram, então não é mais meio de cultura, já é cultura bacteriana. Cultura é quando eu tenho bactéria. Agora fique bem claro isso aqui. Eu tenho 3 tipos de cultura quanto ao estado físico. Aqui eu tenho meio de cultura líquido, que a gente utiliza muito dentro de laboratório. Qual é a diferença? Isso é o estéreo. Qual é a diferença do estéreo para onde houve crescimento bacteriano? O que mudou? Ficou o quê? Turvo. Quem falou? Ficou turvo. Então, a partir do momento que eu coloco uma secreção qualquer em contato com esse líquido e no outro dia o líquido está turvo, eu vou determinar que houve crescimento bacteriano a partir do processo de turvação. Isso se o meio for líquido. Então, em meios de cultura líquido, como que eu afirmo que houve crescimento bacteriano? A partir da turvação. Professor, o que significa dizer? Significa dizer que se você suspeitar que o teu paciente está com meningite, você vai extrair o líquido LCR. Quando você puxar o líquido LCR dele, ele não pode estar turvo. Quando ele estiver turvo, o paciente encontra-se com bactéria, ou seja, com meningite. Quem turva o líquido são as bactérias. Então, a partir do momento que eu evidencio que o líquido está turvo e ele é límpido em regra, automaticamente houve crescimento bacteriano. Pessoal, a urina, quando ela é coletada já dessa forma aqui, ela significa que já tem crescimento bacteriano? Ah não, mas a urina não, porque a urina ela tem uma grande quantidade de sedimentos que são liberados na urina, incluindo as bactérias que são liberadas na urina, que eu não posso atrelar só a urina turva com, por exemplo, bactéria. Se eu tiver um distúrbio onde eu produza cristais que vão precipitar formando cálculos, os próprios cristais já fazem a urina ficar turva. Excesso de proteína por conta de dano renal vai fazer ficar turva. Aí já não segue esse mesmo parâmetro. Fica turva por conta de bactéria também, mas na urina não é só bactéria que faz turvar. Agora, nesse meio de cultura, Xande, eu consigo dizer que tem bactéria porque eu estou vendo turvação, mas eu consigo ver alguma massa de bactéria visível aí? Não vai ter nenhuma massa visível. Se eu quero ver massas visíveis que me dão características específicas da cor, do aspecto ali, se é cremoso, se é aveludado, o que é? Aí, meu amigo, eu tenho que usar o meio de cultura sólido, que é o que nós mais vamos usar em laboratório. Esse meio de cultura, aonde vocês preparam o meio de cultura, é como se fosse uma gelatina. Você joga o pozinho, vai solubilizando ali, daqui a pouco ele vai e vira uma gelatina. É igualzinho isso aqui. Aí você vai adicionando os componentes necessários para determinada bactéria que você suspeita. Eu consigo visualizar ou só imagino porque turvou, ou eu estou visualizando de fato as bactérias? Tudo branco é bactéria. Aqui eu não estou imaginando que tenha bactéria porque turvou o líquido, aqui eu estou vendo as bactérias. Professor, aqui são massas visíveis denominadas de UFC, unidade formadora de colônias.
Isso aqui, gente, me dá as características. Aqui eu estou vendo que é branco. Eu tenho outras colônias de outras cores, colônias que liberam pigmentos. Então aqui eu consigo fazer uma triagem inicial pelas características da massa de bactéria, coisa que eu não consigo no meio de cultura líquido. Já no sólido eu consigo. Então como que eu determino o crescimento bacteriano no meio sólido? É pela turvação ou pelas massas visíveis? E no semissólido? Alterou o quê? A colorar. Então toda vez que eu inocular uma secreção em um meio de cultura estéril semissólido, a bactéria só vai crescer. Eu consigo evidenciar se houve ou não crescimento pela alteração na coloração do meio. Então, meio semissólido, houve crescimento bacteriano evidenciado pela alteração da cor. Líquido, pela turvação. Sólido, pelas massas visíveis de bactéria. Isso aqui é para quando você chegar na aula prática, você conseguir discernir se houve ou não crescimento bacteriano. Houve crescimento olhando essa placa? Muito bem. Meio de cultura enriquecido. Líder, o que é enriquecer um meio de cultura para você? Meio de cultura é um material nutritivo. E o que é enriquecer? Mais nutrientes ricos, específicos. Por exemplo, imagina, líder, que você tem um paciente e nesse paciente você está com uma suspeita clínica que seja gonorreia. Precisa de exame laboratorial? Se a tua clínica for boa? Gonorreia, qualquer um sabe quais são os sintomas e os sinais clínicos que vão aparecer, não precisa nem pedir exame para saber que é gonorreia. Mas você quer fazer o exame para constatar a Neisseria gonorreia. O cara tem disúria, dificuldade de urinar. Essa pessoa, cara ou mulher, vai ter espareunia, dor na relação sexual. Tem constrição uretral, gerando oligúria. O que é oligúria? Diminuição do débito urinário, urina muito pouco, porque a uretra está constringida. Olhou no ósseo da uretra, tem uma secreção mucopurulenta. Aquela secreção mucopurulenta no ósseo uretral, a literatura fala que é a mesma coisa que você pegar um leite condensado. É a consistência de um leite condensado e a cor de um leite condensado. Então, se alguém, porventura, se deparar com leite condensado saindo de um ósseo uretral, automaticamente já saiba que aquilo é um corrimento típico de gonorreia. Mas aí você quer fazer o exame laboratorial, não tem problema. Faz a raspagem daquela secreção, manda para o laboratório fazer cultura de secreção uretral. O laboratório tem que ter a expertise que essa bactéria ela é de difícil crescimento, ela não cresce em qualquer meio. Na hora que, numa prática, eu pego uma secreção de gonorreia, dou na mão de vocês e falo, cresça essa bactéria para mim. Você tem que ter na cabeça que a bactéria da gonorreia ela não cresce de qualquer modo, ela é muito exigente. Se ela é exigente, eu tenho que enriquecer o meio. Existe no laboratório uns frascos de sangue. O nosso que a gente usa é sangue de coelho. Outros têm sangue de cavalo também. Coelho, cavalo e carneiro são os 3 animais que as hemácias têm uma grande quantidade de hemina e hematina, que são pigmentos nobres. E aí a líder está lá fazendo meio de cultura, eu falo, líder, é uma secreção sugestiva de gonorreia. Aí ela pega lá na geladeira, o sanguinho lá do coelho, adiciona no meio e ferve. Quando ela ferver, o que ela está fazendo? Elevando a temperatura, rompendo as hemácias. Quando rompe as hemácias, libera quem? Hemina e hematina. Esses 2 pigmentos, se não tiver, a bactéria da gonorreia não cresce. Pode fazer o que for, a dança da chuva que for, não cresce. Agora, quando ela enriqueceu o meio de cultura, ela pegou a secreção, fez a semeadura, no outro dia, está desse jeito. Então, para crescer
bactérias exigentes, fastidiosas, de difícil crescimento, eu devo fazer o que com o meio de cultura? Enriquecer. Se eu não enriquecer, aí vocês na aula prática falam, professor, a ausência de crescimento bacteriano. Não, era gonorreia. Eu falei, era o que então? Não tinha bactéria ou não tinha nutriente que ela gostava para crescer? Não tinha nutriente, vai crescer nunca. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez que você, como conhecedor, tu não vai pedir uma cultura de secreção aleatório. Já prescreve uma cultura, já solicita uma cultura e já diz o meio de cultura que você quer o cultivo. Porque não corre risco de vir um resultado falso negativo e te deixar maluco, achando que não há bactéria. Aí tu fica pensando, é o que então se não é bactéria? Então isso aqui, toda vez que bactérias tiverem difícil crescimento, esse meio que a gente utiliza. Outro meio aqui, ó, muito utilizado, redutor. O nome já fala, redutor, reduzir o que? O oxigênio a zero. Por que eu retiro um oxigênio de um meio de cultura? Para cultivar bactérias que não gostam do oxigênio. Se a bactéria, eu pego assim e falo, gente, cultiva aí para mim a bactéria que não gosta de oxigênio, tu vai colocar ela no meio que tem oxigênio? É óbvio que não. Então você vai reduzir o meio, você vai preparar o meio. Professor, eu vou tirar todo o oxigênio. Tire. Quando você estiver ali no caldeirãozinho da bruxa preparando, você vai adicionar tioglicolato de sódio, que é o que a gente usa aqui na faculdade. E o tioglicolato de sódio se liga nas ligações do oxigênio. E como o tioglicolato de sódio ele vai se ligar nas duas ligações do oxigênio, impede com que o oxigênio se ligue a elétrons produzindo radicais tóxicos. Então não tem problema, ele está neutralizado, acabou. Então eu adicionei, peguei, fiz a semeadura, no outro dia está cheio de bactéria. Aquelas bactérias que ali cresceram no meio redutor, tu vai dizer que elas são classificadas como o quê? Anaeróbias obrigatórias. Professor, elas são melindrosas? São muito melindrosas. Por quê? Você vai preparar o meio de cultura e você não vai armazenar em qualquer lugar. Existe isso aqui no laboratório, uma jarra de anaerobiose. Está vendo essa jarrinha? Você coloca aqui as plaquinhas, ó. Você tirou o oxigênio das placas, semeou, colocou as plaquinhas na jarra. Tu vai fechar essa jarra. Quando tu fecha essa jarra, aqui dentro tem ar, tem oxigênio. Eu tenho que tirar o oxigênio daqui. Como é que eu tiro o oxigênio daqui? Oi? Oi? Como que eu tiro o oxigênio daqui, galera? Me dê uma ideia? Não, a vácuo não, é arcaico demais, Xandão, isso aqui. Sabe como vocês vão tirar? Na hora eu não vou nem... Eu vou só nos primeiros dias pegar na mão, depois você já vai ficar craque. Você vai acender uma vela aqui dentro. Quando você acender uma vela, ela apaga. Quando ela apaga, o oxigênio foi consumido. Não é isso? É arcaico desse jeito de microbiologia. Acendeu a vela, apagou. Ótimo. O meio não tinha oxigênio, o armazenamento também não. Ela está livre do oxigênio. Pega, coloca na estufa. No outro dia você volta. Você vai abrir? Óbvio que não. Você vai levar isso aqui para esse equipamento chamado de câmara de anaerobiose. Você coloca dentro da câmara, fechou e abriu? Não, meu amigo. Tem oxigênio, acende a vela lá dentro. Acendeu a vela, quando apagou a vela, acabou o oxigênio. Aí você coloca as suas mãozinhas e pode manusear o meio de cultura, o armazenamento e o manuseio livre do oxigênio. Não tem margem para errar. Aqui não tem erro. Se fizer esse passo a passo, o diagnóstico é fidedigno, sem margem para erro. É por isso, galera, que quando você, médico, solicita um exame de cultura, ele demora às vezes 7 dias para chegar na tua mão. Por quê? Porque é demorado. A bactéria tem que crescer 24, 48, 72 horas, a depender da bactéria. Depois faz toda a triagem bioquímica para identificar a espécie. Às vezes você já vai entrar com antibiótico sem nem conhecer a bactéria. Por quê? Porque até 7 dias chegar o paciente ele já está morto. Vamos lá.
Olha esse meio, Xandão. Seletivo e diferencial. Olha só. Na prova eu estou narrando um paciente que está com quadro de diarreia. Quadro de diarreia. Galera, quando tem quadro diarreico e você suspeita que seja uma infecção bacteriana, você solicita cultura de fezes. Cultura de fezes é chamado de coprocultura. Então, cultura de fezes é chamado de coprocultura. Então, coprocultura é para saber qual é a bactéria que encontra-se no trato gastrointestinal, desencadeando ali o desequilíbrio. Eu tenho que, quando eu falar para vocês, gente, está aqui, ó, pega essas fezes aqui, faz a coprocultura. Se é coprocultura, tem que vir na tua cabeça assim, ó, eu tenho que utilizar um meio que seja seletivo e diferencial. Prepara para mim esse meio. Vocês vão pegar, adiciona lá no caldo nutritivo, no caldeirãozinho da bruxa, você vai colocar lá pitadas de sais biliares. Os sais biliares que você coloca, eles inibem o crescimento de bactérias positivas, de gram positiva. Então, automaticamente, as bactérias que vierem a crescer, você já selecionou. Quais são? As gram negativas, não é isso? Porque você inibiu, colocou sais biliares, e aonde tem sais biliares, vai crescer bactérias o quê? Negativas e inibindo o crescimento das positivas. Eu selecionei? Eu selecionei, galera. Agora, a partir do momento que eu seleciono, eu tenho que diferenciar. Você colocou sais biliares, eu te dei uma fezes. Você pegou, está preparando, pegou os sais biliares, colocou, porque você quer inibir o crescimento positivo, quer que ali cresça negativo, que é o que causa patologias no trato gastrointestinal. E aí você pega e quer diferenciar, porque uma vez que você cresce bactérias negativas no trato gastrointestinal, essas bactérias, elas são fermentadoras ou não de lactose. Elas fermentam ou não lactose. Se você colocou a lactose, sais biliares eu coloquei, agora adicionei lactose. No outro dia, cresceu bactéria e o meio está rosa. A lactose aqui da faculdade que a gente utiliza é rosa. Então, se o meio continuar rosa, a lactose foi consumida ou ela foi mantida? Olha só, a lactose que a gente usa é rosa. Então, ela permaneceu rosa. Cresceu bactéria, mas manteve-se rosa. Então, bactérias gram negativas que fermentaram ou não lactose? Não fermentaram. A lactose ainda está presente. Então, vocês vão me dizer que essas bactérias, elas são bactérias gram negativas, LAC menos. O que é LAC menos? É a que não degrada lactose, então ela não tem lactase. Professor, as bactérias cresceram, então elas são negativas, porque eu inibi o crescimento positivo. Se elas são negativas e fermentaram, o meio não está mais rosa, então elas são LAC mais. Fermentadoras de lactose. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que eu pego fezes e semeio nesse meio de cultura seletivo e diferencial, as bactérias crescem, o meio pode ficar rosa ou ele pode mudar de coloração, geralmente para alaranjado. Se ele ficar rosa, não consumiu a lactose. Se ficar alaranjado, consumiu a lactose. Então significa dizer que no meu intestino, quem está provocando um distúrbio é uma bactéria gram-negativa, LAC menos. Aí tem uma lista das bactérias. Gram-negativo, LAC mais, exclui aquela, tem outra lista. A triagem de bactérias, galera, é por eliminação que a gente vai chegar na bactéria que está causando o distúrbio. Então toda vez que em prova ou algo do tipo, eu falar para vocês fazerem cultura de fezes, que é a coprocultura, o meio ele é seletivo e diferencial. Ele é específico para selecionar bactérias negativas
e diferenciá-las em fermentadoras ou não de lactose. É para isso que a gente utiliza esse meio de cultura. Esse meio comercialmente ele tem um nome, que é o agar maconque. Vamos lá. Esse agar que você está lendo, agar, significa meio sólido, tá? Agar é um solidificante. Agar sangue. Qual é o outro meio que eu coloquei sangue? E fervi. Qual é o meio que a gente colocou sangue e ferveu? Enriquecido. Eu fervi o sangue, então as hemácias se mantiveram intactas ou foram destruídas? Porque o que eu queria eram 2 pigmentos de dentro das hemácias. Não é isso? Vai enriquecer o meio. Aqui não. Aqui eu mantenho o sangue, eu não fervo. Por que eu coloquei sangue no meio de cultura e deixei as hemácias intactas? Porque aqui, galera, quando eu falar de meio agar sangue, eu estou querendo testar a capacidade hemolítica das bactérias. O que é hemólise? Ótimo. Então eu quero testar a capacidade hemolítica. Eu pego esse meio de cultura, faço a semeadura, no outro dia cresceu aqui, ó, uma massa de bactéria. E aí vocês percebem qual é a cor original do meio? Vermelho. Do lado da bactéria cresceu um halo transparente. Daqui para cá continua vermelho. Aqui, ó, nesse espaço vai estar tudo transparente, a bactéria em um espaço transparente. Então a bactéria cresceu e ao redor ela destruiu totalmente as células do sangue. Então essa bactéria, a capacidade hemolítica dela é total ou parcial? É total. E se é total, vocês vão falar, professor, a bactéria é beta-hemolítica. A bactéria é beta-hemolítica. O que é você dizer, chamar a bactéria de beta-hemolítica? Que se ela entrar em contato com o sangue, ela destrói o sangue totalmente. Como é que você sabe? Você testou, como é que você sabe que ela destruiu totalmente as células do sangue? Porque formou um halo transparente, o meio era que cor? Era vermelho. Professor, a bactéria, eu cultivei, no outro dia ela cresceu. Formou halo? Aí você vai falar, formou. Transparente? Não, verde. Então se formou um halo, mas aqui dentro aqui, ó, tá verde, significa o que, galera? Que a destruição é total ou parcial? Vocês lembram da hemocaterese, que quando eu destruo um hemácio eu libero a hemoglobina eu clivo formando parte M e parte globina, a parte M vira protoporfirina, vira biliverdina, lembra? Biliverdina qual é a cor? É verde. Depois eu metabolizo bilirrubina, o fígado conjuga para excretar, lembra? De verde fica amarelo e vai. A mesma coisa acontece. Essa bactéria começou a destruir as células do sangue, mas por algum motivo parou em qual fase? De biliverdina. E por que parou na fase de biliverdina? Porque, gente, a produção de anticorpos neutralizam essa degradação. Eu vou já falar sobre. Então significa o quê? Que começou a destruir, mas não terminou. Então toda vez que eu te mostrar um meio de cultura, que é o agar sangue, a bactéria cresceu e ao redor está verde, essa bactéria é uma beta-hemolítica? Não. Ela é uma alfa-hemolítica. Alfa-hemolítica é aquela que começa a destruir e breca na fase de biliverdina. Existe um motivo, eu vou falar o qual já já. Professor, a bactéria cresceu. A bactéria cresceu. E ao redor, formou halo? Não, está vermelho. Ela tem capacidade de destruir células do sangue? Tem? Nenhuma. Se ela não tem capacidade, ela é classificada como gama-hemolítica. Então, de acordo com a capacidade hemolítica, as bactérias são classificadas em beta, alfa e gama.
Bactérias beta-hemolíticas destrói totalmente células do sangue. Eu evidencio por um halo transparente. Alfa-hemolíticas destrói parcialmente o halo esverdeado. Sem halo, gama-hemolítica não tem capacidade de destruir células do sangue. Esse meio de cultura ele é muito utilizado para identificar os streptococos. Já a gente vai voltar a falar dele. Agora, quando em prova eu venho falando de H-sangue, qual é a finalidade dele? Testar a capacidade hemolítica das bactérias. Porque se uma bactéria beta-hemolítica entrar na tua corrente sanguínea, o que acontece? Já foi provado no exame que ela destrói totalmente as células do sangue. Então ela tem enzimas suficientes para degradar as hemácias. Vamos lá. Já eu volto a falar sobre ela. Capacidade hemolítica. Ela testa a capacidade hemolítica das bactérias. Por isso que eu não destruo as hemácias. O H-chocolate a gente já viu que é o enriquecido. O nome comercial dele é chocolate. Maconque é o que eu falei para vocês, que é o seletivo para coprocultura. E esse aqui, grava só isso aqui, ó. Quando eu falar de coprocultura, o maconque. Quando eu falar de bactérias exigentes, o chocolate, que é o enriquecido. Quando eu falar de bactérias que não gostam de oxigênio, o redutor. Quando eu falo de cultura urinária, urocultura, é o CLED. Esse é o meio para fazer o cultivo e a quantificação de bactérias que estão no trato urogenital. Esse é o meio chamado de CLED. Isso aqui é para urocultura. Urocultura. Agora, gente, esse meio é o último que eu vou falar para vocês. Estou só falando dos meios que vamos utilizar. Tem 1000 meios de cultura. Não tem nem como falar de todos. Vamos falar do que vamos utilizar e vamos entrar na parte específica de microbiologia, que é o que nos interessa. Agar Milling-Hinton. Isso aqui é para fazer o teste de resistência aos antibióticos. Toda vez que vocês solicitarem um exame, uma cultura, solicitem junto o antibiograma, galera. O antibiograma. Não adianta o laboratório falar para você qual é a bactéria e não te falar qual é o que? O antibiótico. Ah, professor, mas o antibiótico eu leio literatura. A literatura é obsoleta. Por que a literatura é obsoleta? Porque as bactérias trocam informações genéticas constantemente. O medicamento que fazia efeito lá atrás, hoje não faz mais. E a literatura continua falando, afirmando que faz efeito. Então, outra forma de você saber qual é o medicamento para a bactéria daquele paciente é testando. Vamos lá. Eu e ela pegamos a mesma infecção pela bactéria da mesma espécie. Às vezes trata ela com medicamento, que o medicamento que trata ela em mim não surte o quê? Efeito. Professor, mas é a mesma bactéria. Mas infelizmente a bactéria em mim, ela é o quê? Resistente. E nela é uma bactéria que ainda não é resistente, é sensível. E aí a literatura falou para fazer tal procedimento, nela fez efeito, em mim não. Então cada paciente é um paciente. Eu só sei qual é o medicamento que eu vou utilizar fazendo o quê? O teste. O teste é feito nesse Agar Milling-Hinton. E o nome do teste é antibiograma. Quero que vocês prestem atenção no antibiograma. É a última parte antes da parte específica. Prestem atenção nisso aqui. O que é o antibiograma? E vocês vão fazer lá na prática. Pega o meio de cultura, o Milling-Hinton. Vocês conseguem notar esses disquinhos de papéis aqui? Todos esses discos, eles têm antibiótico. É diferente. São antibióticos diferentes. Cada disquinho desse de papel é um antibiótico diferente.
com a mesma concentração, fique claro, com a mesma concentração, para não falar assim, ah, mas ali fez mais efeito que a concentração estava maior. Não, todos os disquinhos ali têm a mesma concentração, o que muda só é o antibiótico, para não dar margem para falar que aquele lá reagiu mais por conta disso, não. No outro dia, quando você volta, você pega a urina, semeia, pega os disquinhos com a pinça, coloca, deixando os espaços. No outro dia ele está assim. No outro dia ele está assim. A bactéria que cresceu, esse antibiótico você prescreveria? Pode ver o seguinte: a bactéria passou, foi por cima dele. Ele não faz nem cócegas na bactéria. A bactéria é sensível ou resistente? Só resistente em cima desse. Esse eu já eliminei. Aí olha os demais. Vocês escolheriam qual? Esse? Todos iriam nesse, né? É o mais óbvio. Não sei nem qual. Qual de cima do que eu risquei? Por quê? Mais claro, né? Não, é por conta Mas eu acho que é por no fundo, É, porque no o fundo. fundo de baixo é madeira, e quando É. esse ainda tá sujo. E aí Galerinha, considera só o halo. Considera só o halo. Esquece o que está no fundo, considera só o halo. Geralmente a gente vai pelo que está o halo maior. O que significa? A bactéria, ela se afasta do antibiótico e forma o quê? Esse espaço transparente chamado de halo. Só que a gente não pode deixar se enganar. Sabe por que não? Porque, minha gente, vocês vão fazer isso aqui, ó. Lá no laboratório, aqui foi uma questão de uma prova uma vez. Você vai pegar e fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, é a cefalexina. Vamos colocar assim. Aqui é a cefalexina. Aqui é o imipinem. Só para você comparar. Eu vou comparar o maior halo com o menor halo. Com certeza, olhando, a gente iria nesse, porque a bactéria se afastou mais, professor. Então eu iria nesse. E esse eu não iria nunca. A bactéria quase não se afastou. Aí olha como é controverso. Você pega a cefalexina e aí você vai pegar a bula. Você vai pegar a bula dela. Eu te entrego uma régua na tua mão. Aí tu vai fazer isso aqui, ó. Vai medir daqui até aqui, ó. Pega a régua. Quantos milímetros tem? Aí vamos supor que deu 5. 5 tá lá, ó. Cefalexina. O do paciente você mediu agora, deu 5 milímetros. Aí você vai medir esse aqui, ó, o imipinem. Pega o imipinem, mediu, deu 0,5 milímetros. É muito pouco. Só que você vai pegar a bula. Aí a bula fala bem assim, ó. A bula desses fármacos falam assim, ó. Que a cefalexina, ela tem uma sensibilidade parcial, que ela tem uma sensibilidade total. A bula fala bem assim, para ter uma sensibilidade parcial, eu preciso de 5 milímetros. E para ter uma total, eu preciso de 10 milímetros. A cefalexina, que foi o maior halo, quando você mediu, deu quanto? Cai na parcial ou na total? Cai na parcial. Professor, ela mata. Depende. Depende se o paciente for muito correto em tomar os remédios sempre naquela hora. Agora o imipinem deu 0,5. E aí a bula fala assim, ó, 0,25 e 0,5. Caiu na parcial ou na total? Qual é o mais eficaz nesse caso, comparando os dois? O imipinem ou a cefalexina? O imipinem. Aí, pode falar. Professor, então teria que medir de todos? Todos. Todos, ele é a bula de todos.
todos, ele é a bula de todos. E aí olha só, você vai fazer isso com tudo. Eu vou te dar lá 30 antibióticos, e vou te dar a placa, e vou te dar a secreção. Você vai fazer e no outro dia você vai chegar, a bula tal, e você vai fazer isso com todos. E aí, você fala para mim, professor, a cefalexina foi o que deu o maior aula, só que ela me deu uma sensibilidade parcial, e a outra deu total. Muito bem, o que isso significa dizer? Se fosse para escolher comparando as duas, seria no que tem o parcial e o total. Total, sabe por quê? Porque você pega isso aqui, ó. Você pega o teu paciente, cefalexina 6 em 6 horas. Vamos lá. Vamos colocar uma cefalexina de 6 em 6 horas aqui. Na 0 hora, na sexta hora, 12 e assim vai. Aí vamos supor 250 mg de cefalexina de 6 em 6 horas. Eu coloquei aqui 250 miligramas. Comecei o tratamento. A cefalexina no teste, ela me disse que era total ou parcial? Era parcial, já tinha um risco bem grande da bactéria adquirir o que? Resistência. Qualquer vacilo ela pega isso no ar. Mas tem chance de matar? Tem. Vamos lá, 250. A meia-vida dela é curta demais. 6 horas a meia-vida dela. Ou seja, em 6 horas, eu coloquei quantos miligramas? 250. Quando chegar aqui, ó, já está mais ou menos em 50 miligramas no máximo. Então vamos lá, 250, chegou aqui, tinha 50. Não tem problema, por quê? Porque eu tomei mais 250, que deu 300. Estou com a cobertura em dias, não estou? Vai. Era para eu tomar aqui, na 12ª hora. Mas eu fui jogar um futebol e esqueci. Eu fui lembrar disso aqui, meu amigo, já aqui, ó, na 18ª hora, onde era para estar tomando outro, eu fui lembrar aqui. Quando chegou aqui, ó, 13ª, 14ª, 15ª, aqui já estava praticamente o quê? Zerado. A miligramagem estava zerada. Eu comecei a tratar a bactéria com algo que era total ou parcial. E aí eu dei um gostinho para a bactéria, apresentei o medicamento para combater a bactéria, não tomei, fiquei aqui, ó, da 12ª hora até a 18ª praticamente zerado. Isso aqui é o suficiente para a bactéria fazer o quê? Adquirir o quê? Resiste? Pode continuar. Ela já era. Aí chega no final, o medicamento que o senhor passou, doutor, não fez efeito. Passou um mais forte. Quem foi a culpa? De quem tomou. Só que quem foi a culpa também? De quem prescreveu. Porque se eu passo um medicamento que é de 6 em 6 horas, galera, quantos por dia a pessoa tem que tomar? 4. Você acha que a chance da pessoa ficar errando os horários é grande ou não é? É grande demais. E eu vou arriscar prescrever um antibiótico que nem tem eficácia total, ele é parcial, só se eu for muito doido. É isso que acontece. Professor, se eu passar o Epipinem, vou, ainda vou passar em dose única, porque a chance dele errar, meu amigo, tomando um só não existe. Agora, é óbvio. Agora eu vou te dar um exemplo, outro exemplo. Vamos supor que aqui seja o ciprofloxacino e aqui seja a cefalexina, só que medir deu 10 milímetros. Vamos mudar o cenário. A cefalexina deu 10 milímetros, então ela cai aonde? Sensibilidade total. E vamos supor que o ciprofloxacino também me deu total. Os dois deram totais. Tanto a cefalexina quanto a ciprofloxacino. Pronto, professor, tem um dois que tem eficácia. Mas e aí, eu vou escolher qualquer um? Não, filho, aí não. Presta atenção. Se você pega o exame de urina do paciente e identifica que o exame constatou que a infecção ainda não migrou para os rins, então não é uma pielonefrite, é uma uretrite, uretra, é uma cistite, está na bexiga. Se tiver constatado no exame de urina,
junto com isso, o exame de urina mostrar que é uma cistite, tu vai usar quem? A cefalexina. Professor, o exame de urina constatou que está no rim, então é uma pielonefrite, aí eu uso quem? Ciprofloxacina. Agora vamos ser sinceros, quando você vai para um médico com infecção no trato genital, ele vai por onde? Ciprofloxacina. 99% das vezes ele vai de cipro. Se for no rim, ótimo, está bem condizente. Mas se fosse só uma uretrite, uma cistite, precisaria ciprofloxacina, que é uma quinolona? É como eu pegasse uma marreta de 200 kg e batesse numa formiga para matar. Mata? Mata. Mas precisava? E quando eu precisar dessa marreta agora, as bactérias pouco se importam com essa marreta. Então há um risco muito grande. Primeiro de tudo, eu tenho que avaliar os medicamentos que causam efeito e depois do exame de urina, saber aonde que está localizada a infecção. Uma vez que eu identifiquei a infecção, aí tudo bem, aí eu vou escolher. Ah, professor, mas os dois matavam. Ótimo, matava, concordo com você. Mas a infecção estava onde? Estava abaixo ou no trato alto? Estava no trato alto. Então vai para cá, filho. Está no trato baixo. Então vai para cá, porque aqui é marreta. Tranquilo até aí? Então, deixa eu só colocar uma água para a gente começar a microbiologia parte específica. Grupos de A gente só ficou meio uma impasse quando o senhor disse que ia dividir de forma do senhor. Por isso que a gente está dividindo. aos grupos está falando dos casos clínicos. Isso. É porque esse mesmo grupo que o senhor cria, todas as outras. Eu sei, os grupos dos casos clínicos. Não fiz isso. Vocês já tem grupo por afinidade aqui? Líder, já tem grupo por afinidade? Funcionava no ano passado? Ou era afinidade sem afinidade? Ninguém tinha afinidade no ano passado. Tá, mas os grupos que eram do ano passado, estavam bem? Sim. Ao invés de ser pela chamada. Foi por ordem de chamada que tinha. Foi chamada. Então, só manter os mesmos grupos. Se está dando certo, não vamos mudar. Não tem porquê. Só se tiver um caos muito grande dentro da turma, a ponto de. Tem um impeachment. Eu acho que tem algo absurdo acontecendo. Ai. Vamos lá. Não, tô nervosa aqui, velho. Gente, primeiro gênero de bactérias a ser estudado por nós: Streptococcus.
Então, o primeiro gênero de bactérias gram-positivas que vamos estudar são os streptococcus. Quando vocês olham nessa imagem aqui do slide, do lado esquerdo, vocês conseguem evidenciar que são cocos positivos ou não? São cocos positivos? O que são cocos? Bolinhas. São positivos? Sim, porque senão estaria vermelho, não é isso? Então são cocos gram-positivos. Vocês conseguem determinar o arranjo? Ele está em cacho de uva ou em correntes, cadeias? Cadeias. Então cadeias significa estrepto, cacho, estáfilo. Então eu tenho quem? Streptococcus, cocos em forma de cadeia. Se eu te der uma bolinha, uma só, tem como você dizer para mim que são estrepto ou estáfilos? Te dei uma bolinha roxa só, falar aqui ó, é estrepto ou estáfilo? Não tem como. E às vezes tu olha no microscópio, tem aquela bolinha separada que você não sabe se é estrepto ou estáfilo. E aí tu vai fazer o quê? Aí tu começa a brincar. É aí onde você vai começar a brincar. Você vai pegar e fazer aqui a prova da catalase. Prova da catalase. Você vai pegar no laboratório, professor, a bactéria já fez a coloração, é gram-positiva. Não sabe se é estrepto ou estáfilo, faz a prova da catalase. A prova da catalase é o quê? Você pega o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, pega uma lâmina, coloca a bactéria em cima da lâmina, coloca aquela secreção sobre a lâmina, tu vai pegar o peróxido de hidrogênio e colocar uma gota sobre a lâmina. Se formar bolhas, significa dizer que a bactéria está degradando a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Então olha só, pego lá aquela secreção, coloco na lâmina, pingo uma gotinha de peróxido de hidrogênio, borbulhou. Então a bactéria liberou a catalase, que é a enzima, começou a quebrar as ligações químicas, liberando água e liberando o oxigênio. O oxigênio é um gás, formou ali bolhas. A bactéria fez o que contra o radical tóxico? Ela se defendeu quebrando, foi? Tanto que quebrou, que eu sei que quebrou como? Porque formaram-se bolhas. Quando você ralava o teu joelho, tua mãe vinha com água oxigenada e fazia o quê? Passava no joelho, borbulhava? Não, vou te ajudar. E tu jurava que estava matando bactéria. Eu comi, vesti. A bactéria estava só se defendendo. É só isso que a bactéria estava fazendo. Ah, não sabia. Quando formava a bolha, ele falava, ei, tu está matando é tudo. O que a bactéria estava fazendo? Quebrando as ligações químicas. A bactéria estava liberando catalase. Te dei uma bolinha. Você falou para mim, professor, olha só. Formou bolha. Liberou catalase. Então é uma bactéria chamada Coccus positivo, catalase positivo. Não formou. Então a bactéria morreu. Colocou o peróxido, a bactéria morreu. Como é que tu sabe que morreu? Porque se ela não se defendeu, ela morreu. Se for uma bolha, ela está se defendendo. Então ela não morre. Catalase negativo, catalase positivo. Se a bolinha pintada em roxa que você estiver manuseando no laboratório deu catalase positivo, estamos diante de Staphylococcus. Se deu negativo, estamos diante de Streptococcus. Para que isso? Porque na prova eu vou te falar assim, que as bactérias são cocos positivos, catalase positivo. Qual é o gênero? Staphylo. Coccus positivo, catalase negativo. Qual é o gênero? Streptococcus. Então eu te informo qual é a bactéria. Eu te dou apenas as características das bactérias. Quando eu falar assim para vocês, gente, Coccus positivo, catalase positivo, coagulase positivo. Aí você vai falar Staphylococcus aureus. Você já achou espécie. Então percebe que
vocês têm que compreender as propriedades das bactérias para chegar no agente etiológico. Porque se você não chega no agente etiológico, como que você vai chegar na hipótese diagnóstica? Você sabe que é agente etiológico, né? É o causador. HD, todos sabem também o que é. Hipótese diagnóstica. E às vezes na prova em qual HD é hipótese diagnóstica. Então, vamos começar com bactérias que são corpos positivo, catalase negativo, que são os streptococcus. Que são streptococcus, vocês já sabem. Professor, fiz a prova. Deu estrepto? Deu. Como é que você sabe que deu estrepto? Estrepto. Negar? Ótimo. Tu sabe o que é estrepto, mas tu sabe a espécie? Não. Primeiro passo, depois que você identificar isso, é pegar o H-sangue. Vocês vão pegar o H-sangue e fazer a semeadura. Porque os streptococcus, nós temos que averiguar a capacidade hemolítica das bactérias. Qualquer streptococo, não tem para onde correr. Você vai ter que averiguar a capacidade hemolítica das bactérias. Então, uma vez que você fez a catalase e negativou, o próximo passo é pegar a bactéria e semear em qual meio de cultura? Para testar o quê? E aí você vai ter bactérias beta-hemolíticas, alfa-hemolíticas e gama-hemolíticas. Feito isso, você já identificou, tá lá, ó. Você está colocando no teu caderninho tudinho. Professor, deu beta-hemolítica. Deu beta-hemolítica? Tá. Então agora vamos testar se tem ou não o carboidrato C. Fazer o teste que é o antígeno de Lancefield. Professor, o que é o antígeno de Lancefield, o carboidrato C? É saber se a bactéria causa ou não lesões supuradas. Se a lesão for supurada, a bactéria tem carboidrato C. Se não, não tem carboidrato C. Quando você olha uma placa de garganta, uma infecção de garganta com placa, é porque a bactéria tem carboidrato C. Se olhou uma ferida cheia de pus, a bactéria tem carboidrato C. Professor, tem uma inflamação ali. Tem secreção? Não, está só vermelhinho, está um pouco inchado. Então a bactéria não tem carboidrato C, porque quando ela tem, a lesão é supurada. Primeiro o que eu faço? Testo a capacidade hemolítica, depois se tem ou não carboidrato C. Cruza as informações e surge a primeira espécie de streptococcus. Primeira espécie vai surgir agora. Lê para mim lá em cima a classificação da bactéria. Qual é a morfologia dessa bactéria? Coccus. Qual é o arranjo? Strep. Capacidade hemolítica. E se tem do grupo A, do grupo B, do grupo, esse do grupo e uma letra, significa que tem carboidrato C. Então as lesões vão ter secreção. Então viu lá, ó, do grupo A, esse do grupo A tem carboidrato C. Se não tiver esse do grupo A, do grupo B, do grupo D, não tem carboidrato C. Então streptococcus beta-hemolíticos do grupo A, traduzindo isso, streptococcus piógenes, ou piogenes, igual alguns chamam. Streptococcus piógenes é a espécie de streptococcus mais importante dentro da área da saúde. Streptococcus piógenes, classificação deles, beta-hemolíticos do grupo A. Então, se eu perguntar a classificação dos streptopiógenes, beta-hemolíticos do grupo A. Se eles entrarem na corrente sanguínea, automaticamente destrói totalmente as células do sangue. E eles causam o quê? 6 patologiazinhas que nós vamos estudar, graças aos componentes antigênicos que eles possuem. Primeiro, carboidrato C.
Já vimos que o carboidrato C, a presença dele faz as lesões serem supuradas. Proteína M. Proteína M é um componente que faz com que ela consiga, essa bactéria, se aderir aos tecidos. Qual é o nome da estrutura de virulência que confere adesão? Pili. Então, a proteína M nada mais é que um pili, uma adesina, serve para aderência no tecido. Streptolizina O, streptolizina S. Essas duas enzimas garantem a capacidade hemolítica. Olha o que acontece. A bactéria libera streptolizina O. Começa a destruir. Quando chegar na fase de biliverdina, os anticorpos, o ASLO, que é o antistreptolizina O, neutraliza. Como neutraliza, automaticamente, streptolizina O deixa a destruição na fase de biliverdina. Aí essa bactéria libera streptolizina substitutiva para pegar do biliverdina e continuar quebrando totalmente as células do sangue. Quem começou a destruir células do sangue? Streptolizina parou em qual fase? Se eu não tivesse a S, essa bactéria seria beta ou alfa hemolítica? Seria alfa, destruição parcial. Mas como ela consegue liberar a S continua destruindo. Então a beta-hemólise é garantida graças à streptolizina O e streptolizina S. Se eu afirmo a vocês que a bactéria só tem streptolizina O, a capacidade hemolítica dela é alfa. E se ela não tem nenhuma streptolizina, qual é a capacidade hemolítica? É a gama. Então isso que vai fazer ela ser beta, porque ela tem tanto a O quanto a S. Professor, quando a bactéria começa a adentrar os nossos tecidos, o corpo, como um mecanismo de bloqueio, ele começa a produzir coágulos. Vocês acham que o coágulo ele é ou não algo para, entre várias outras funções, para impedir a invasão profunda de tecidos? Porque se eu coloco um coágulo aqui, ó, eu esbarro e eu não consigo invadir. Só que a bactéria aprendeu a liberar a streptocinase, que quebra coágulo. Então o coágulo que é feito para bloquear, eu quebro e vou invadindo os tecidos. O coágulo não só é feito para bloquear a bactéria, mas o coágulo é o primeiro passo no processo de regeneração tecidual. E se eu quebro o coágulo, como que eu regenero o tecido? Então essa bactéria, galera, ela não é tão boba. Porque além dela invadir tecidos profundos, ela ainda consegue inibir o início de uma possível regeneração tecidual por quebra de coágulos. Se eu não formo coágulo, eu não regenero. Só você lembrar do diabético. Se ele não coagula, não forma coágulo, não regenera, ele vai perdendo parte dos membros. E quais são as doenças que são causadas, que nós vamos estudar? Somente 6 com relação aos streptopiógenos. 4 causadas de modo direto e 2 de modo indireto. O que é uma doença causada diretamente? O que você acha? É a bactéria que vai lá e destrói. Indiretamente, a destruição não foi pela bactéria, mas ela provocou de modo indireto a destruição. Por exemplo, eu tenho doenças diretas que, se não tratadas da forma correta, produzirão anticorpos contra a bactéria. Eu não posso deixar de produzir anticorpos contra essa bactéria em algumas situações. Olha só. Primeiro, faringite streptocócica, dermatites estreptocócicas, febre escarlatina e fascite necrotizante. Tudo isso é a bactéria que causa. Agora essas duas, febre reumática e glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica, isso aqui são doenças autoimunes.
que podem ser evitadas se você usar antibiótico. Olha o exemplo. Quem nunca viu uma garganta infeccionada? Tem placa? Tem, não tem? Pode ter certeza que aquela bactéria, pode fazer o teste se você quiser. É Streptococcus pyogenes que está naquela garganta. É Streptopiógenes. Tem carboidrato C? Tem. Estou vendo cheio de pus lá, ó, cheio de placa. Professor, é só um mexinho das falsas acometido. Eu vou passar só um própolis aqui. Galera, tem que tomar antibiótico. Tem que tomar antibiótico. Ah, professor, mas é só placa. Professor, não tem como ser outra bactéria? Nessa aqui? Faringite Streptococcus. Com esses sintomas? Com esse. Eu estava exatamente assim, ó, sei lá, 2 anos atrás, eu fiz o exame, foi pra cultura e deu um negativo. Negativo o que? A bactéria? Streptococcus, é. Porque o médico suspeitou, porque eu tinha de forma recorrente, né? Então ele achou que ia dar problema de coração se eu continuasse tendo Você problema. teve febre reumática? Você teve? Acho Pois que é. Será que o exame veio correto? é. Eu não tomei nenhum antibiótico, só deixei curar depois de um mês e eu fiquei bem. Você não tem nada no coração ainda. Acho que não. Porque olha só o que acontece. Existem vírus que causam isso também, tá? Mas a placa não é assim, não. Cria umas lesõezinhas, nucleose, entre outras também. Eu fiz exame também. Mas todo médico vai suspeitar do que o teu suspeitou, que é o que? O Streptococcus pyogenes, porque isso aí desencadeia problema cardíaco. Olha como é que funciona. Isso aqui, ó, é estrep. Só que, vamos colocar na cabeça assim, ó. Professor, isso é a coisa mais simples do mundo. É simples demais. Se a bactéria que aqui está, ela não for uma cepa normal, ela trocou informação genética, as de hoje, a preocupação dos médicos é logo tomar um antibiótico, porque as cepas de hoje já estão muito evoluídas, não tem mais cepa de strep boba. Olha só. Vamos supor que essa cepa ela seja cardiogênica. A cepa é cardiogênica. O que significa dizer que a cepa é cardiogênica? Significa que o antígeno bacteriano, ele é muito semelhante ao antígeno do corá, por isso é chamado de cepa cardiogênica. Tu concorda comigo que se eu não uso antibiótico para matar a bactéria, o meu corpo produz anticorpos contra essa bactéria? Só que quando o meu corpo produzir anticorpos contra aquela bactéria, que ela é cardiogênica, o anticorpo é produzido lançado aonde? No sangue. O sangue passa no coração? Quando ele passar pelo coração, os anticorpos acabam identificando as válvulas cardíacas como se fosse a bactéria e ataca para destruir quem? A válvula cardíaca. Pensando em estar destruindo a bactéria. Então é uma doença autoimune em que os anticorpos atacam as suas válvulas cardíacas pensando em ser a bactéria. Porque por uma fatalidade, aqui as bactérias, elas eram cardiogênicas. E aí você pode ter uma febre reumática. Professor, as bactérias não eram cardiogênicas. Eu nem tive febre reumática. Mas elas poderiam ser nefritogênicas. O que é nefritogênica? Vem de néfron. Néfron vem de rim. Os anticorpos, se forem produzidos contra uma cepa nefritogênica, vão atacar a membrana basal glomerular do rim. E aí você vai ter o quê? Insuficiência renal. O nome disso, glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica. Então, por que a preocupação dos médicos em te dar o antibiótico? Justamente para evitar que o teu corpo produza anticorpos que possam vir atacar o coração ou atacar os teus rins. Essa é a preocupação maior deles. O que parece uma coisa muito boba, não é. Professor, então, qual é o diagnóstico aqui? Faringite estreptocócica. Agora vem cá. Imaginem vocês que chega uma pessoa com essa boca aí para vocês. É fácil chegar no diagnóstico, não é? Fácil, pô, faringite estreptocócica. Professor, eu percebi que o pescoço do meu paciente estava todo exantemático. O que é exantema? Vermelhidão. Não é exantema, é exantema. É vermelhidão.
Então o pescoço está todo vermelho, o tronco está todo vermelho, os membros superiores estão vermelhos. Quando você olha a boca dele, a garganta está cheia de placa. Galera, a vermelhidão, ela está relacionada a quê nessa situação? As placas na garganta, a faringite. Eu posso ter uma faringite streptocócica e a cepa de bactéria que está aqui, ela evoluiu e ela agora libera uma toxina chamada de toxina pirogênica. Quando eu tenho infecção e a bactéria libera a toxina pirogênica, o meu pescoço começa a ficar todo avermelhado, eu começo a ficar com o tronco avermelhado, os membros superiores avermelhados. Professor, eu achei que era sarampo, parece muito com sarampo. Tanto que é uma doença do rol das exantemáticas. Professor, então quer dizer que quando eu olho a garganta do paciente, tem placa e o corpo está todo exantemático, qual é o diagnóstico? Não é mais faringite estreptocócica. O diagnóstico recai em febre escarlatina. Febre escarlatina. Olha só a diferença. Olha esse paciente. Quando ele chega, você pensa logo em quê? Sarampo, dengue, você pensa em alergia, pensa em N coisas. Quando esse paciente chega para vocês, galera, você tem que olhar aonde está chamando a atenção ou aonde está oculto. Porque o que chama a atenção aqui desse cara? É a vermelhidão, não é isso? E quem vai dar o diagnóstico é o que está oculto dentro da boca dele. Você vai mandar esse moleque abrir a boca. Na hora que ele abriu a boca, está cheio de placa na garganta. Está cheio de placa na garganta. Então você sabe que essa vermelhidão está sendo desencadeada por conta da infecção de garganta que ele está. E a bactéria está liberando uma toxina que causa o quê? A vermelhidão. Então isso não é uma doença de pele. Isso é uma faringite streptocócica que ganhou um efeito adicional por conta de uma toxina. Então o diagnóstico não é mais faringite streptocócica. É febre escarlatina. Professor, está todo vermelho. E a garganta? Zerada, não tem nada. Não tem nada. A boca já não está aberta? Olha as bochechas. Já que a garganta não tem nada, olha com a tua lanterninha as bochechas, mucosa jugal. A mucosa por dentro da bochecha dele vai estar cheio de bolinha branca. Então, meu amigo, ele não está com febre escarlatina, ele está com sarampo. Como? Só olhando as bolinhas? O corpo vermelho desse jeito, com as bolinhas brancas na bochecha, na mucosa jugal, a garganta não tem nada, é sarampo. Professor, a garganta não tem nada e não tem esses sinais. Não tem? Então você já excluiu quem? Sarampo e já excluiu febre escalar? Faz exame para dengue. Professor, deu é dengue. Professor, não deu dengue. Pode fazer o hemograma e o exame de IgE, está com alergia. Você consegue imaginar que a mesma coisa pode, a depender de um sinal, mudando de diagnóstico? Em questão, qual é o nome da doença? Febre escalar? E quais são os diagnósticos diferenciais que eu elenquei? Sarampo, dengue, reação de hipersensibilidade. Toda vez que eu falar para vocês diagnóstico diferencial, é o que podia ser, mas foi eliminado. Tudo que parecia ser, mas não é, o nome disso é diagnóstico diferencial. É a mesma coisa, ó. Eu estou com sarampo. Qual é o diagnóstico diferencial? Um diagnóstico diferencial para o sarampo? Febre escarlatina. Qual é o diagnóstico diferencial de febre escarlatina? Sarampo. Agora, o que me chamou a atenção foi a vermelhidão. Se eu não abrir a boca do paciente, eu vou ter como chegar no diagnóstico? Por quê? Se tiver placa na garganta, é febre escarlatina. Se não tiver na bochecha, é sarampo. Se não tiver nenhum nem outro, vai me conduzir para dengue. Se não der nada, vai ser alergia. E eu vou migrando nos diagnósticos diferenciais das doenças exantemáticas. Beleza? Professor, Foi isso. tem uma curiosidade para te falar. É na sarampo, essas bolinhas viram cicatriz? Viram porque ela começa a descamar e formam microlesões. É durante o terceiro período do sarampo, que é o período descamativo.
E aí formam umas pequenas cicatrizes. Na hora de vírus a gente vai falar sobre sarampo. Então, de novo, galera. Isso aqui, sem nenhum efeito adicional, só a garganta, é faringite estreptocócica. Se estiver em vermelho, vai marcar que é faringite estreptocócica na prova? Se é febre escarlatina. Beleza? Professor, as dermatites estreptocócicas, cara, parece ser bobo. Quando você olha, quem nunca teve isso aqui? Foliculite. Você consegue dizer para mim que tem carboidrato C ou não? Olha o pus lá. Professor, isso aqui é uma foliculite. A bactéria entrou no folículo, desencadeou um processo inflamatório ali, pronto. Precisa tomar antibiótico? Precisa. É a mesma situação da garganta. Se eu não tomar, vai retrair, mas o corpo produziu anticorpos. E esses anticorpos podem o quê? Realizar uma reação cruzada com o coração, com os rins. Então tem que tomar antibiótico. Professor, já tive, nunca tomei antibiótico e nunca me deu nada. Graças a Deus a bactéria não era cardiogênica e nem era nefritogênica. Não era, mas pode ser que daqui a um mês ela seja. E aí? Aquilo ali que você está vendo no joelho, aquilo é uma celulite. Aqui é um impetigo bolhoso. Então tudo isso são dermatites desencadeadas por conta de Streptococcus piógenes. Estão Streptococcus piógenes, faringite, dermatites, febre escarlatina. Professor, são coisas bobas? Não, tem um aqui que não é tão bobo. Professor, como que é essa celulite? Como que é? Sinais cardinais nas células, como se fosse uma queimadura. Ela vai em um local específico? Não, qualquer lugar que a bactéria inocular. Qualquer lugar. Qualquer célula que a bactéria inocula vai te dar os sinais cardinais do processo inflamatório. E aí fica com essa consistência como se fosse uma queimadura, aquelas bolhas cheias d'água. Professor, essa da boca parece herpes. Parece, mas essas crostas amarronzadas aí escolhem a herpes e recai no impetigo bolhoso. Impetigo bolhoso. Vamos lá. Fascite necrotizante. Galera, fascite necrotizante. Imagina só que essa bactéria trocou informações e de uma hora para outra ela tornou um especialista a proteína M dela. Essa bactéria deixou a proteína M dela especializadíssima e mudou o sítio. Por exemplo, proteína M é uma adesina. Serve para quê? Para aderência. Você tem um corte. A bactéria precisa desse corte, porque ela tem especificidade por fáscia muscular. Então ela vai colonizar profundo. Todos sabem que é fáscia muscular. Ótimo. Chega na fáscia muscular, gera uma fascite. Gerou a fascite e vem destruindo, necrosando de dentro para fora, até refletir na parte superficial. Você tem um corte, a bactéria entrou. No dia fica vermelho, segundo dia fica roxo, terceiro dia formam bolhas, quarto dia as bolhas estouram e revelam o que é a fascite necrotizante. Isso aqui não demora um ano para chegar assim não, galera. Isso aqui confunde muito, não sei se vocês conhecem, aquela lesão de aranha marrom, que ela causa necrose, ela sai comendo tudo. Se você tem uma lesão, um corte, que está vermelho, de uma hora para outra, começa a ficar roxo, de uma hora para outra, criam bolhas, e com uma progressão muito rápida, corra, porque possivelmente você está com a colonização da fáscia. E tem que ser rápido diagnosticado, por quê? Porque aqui não tem segredo, aqui é retirar a fáscia, cirurgicamente falando, vai ter que ser cirúrgico, retirar a fáscia muscular. Porque a proteína M, ela faz com que a bactéria
sofre uma aderência tão íntima na fáscia que nem mesmo os fagócitos conseguem fagocitar. Por isso tem que fazer o uso de antibióticos? Tem, mas aqui tem que retirar a face cirurgicamente e tratar com antibióticos, e o quanto antes, porque a taxa de mortalidade supera 50% na fascite necrotizante. Professor, da fáscia entra no músculo, do músculo, meu amigo. Abraço. Mas a gente vê questões de, por exemplo, de ter algumas bactérias mais comuns e outras não tão comuns, né? Por exemplo, a da garganta a gente vê que é mais comum. Esse caso... Mais comum você diz, mais branda. Mais comum, por exemplo, que eu ouvi falar. Não, a bactéria é a mesma. A bactéria é a mesma. O que difere aquela bactéria da garganta para essa aqui, que é? Que essa aqui, por infelicidade nossa, ela trocou a informação genética com alguma outra bactéria muito potente e agora ela tem uma proteína M muito desenvolvida. A mesma bactéria que hoje entra na minha garganta me dando só uma faringite, amanhã ela pode me desencadear isso aqui, porque elas trocam informações genéticas. Antes ela não podia, agora ela pode, desde que a proteína M dela seja especializada e tenha afinidade por fáscia muscular. Agora há de convir comigo que para ele entrar na face eu preciso de uma porta de entrada, né? Geralmente um corte, uma sutura, um acesso venoso. Pelo sangue ela também entra, tá, galera? E outra, por sondas. Por sondas também ela entra. Depois eu mando para a Líder manda para vocês um trabalho que ano passado eu e uma aluna publicamos lá do João Paulo II, justamente sobre isso aqui, que isso aqui a gente chama de síndrome de Fournier, não sei se já ouviram falar, e começou pela sonda urinária, comeu tudo e a paciente veio a óbito. E aí depois eu posto, lá tem as fotos, aqui no João Paulo II, comeu tudo isso aqui da paciente, ficou só o intestino aparecendo, e rápido. Nesse caso aí, tem mais gente que não voltar, né? Aqui, nesse caso, retirar a face cirurgicamente já, só se for muito no começo, aqui já necrosou, né? É aquela síndrome que o pessoal fala que é uma das mais podres da medicina, que onde a pessoa está, sente o cheiro. Eles chamam isso aqui de bactérias comedoras de carne. Já ouviu falar em bactérias comedoras de carne? Cá estão. Fede, porque necrosa. Pois. O paciente Sente. Nesse caso ela já passou por músculo, passou por tudo. Sente muita dor. Essa paciente, inclusive, lá do João Paulo, ela gritava de dor, pra você ter ideia. Você vai ver nas fotos que eu mandar para a líder, você não vai identificar que ali é o aparelho genital dela, mas você vai ver a sonda entrando. Você vai ver que é por conta que a sonda ainda está conectada. Uma semana de fez trabalho com ela faleceu. Por isso que tem que ter cuidado na hora que a gente vai, por exemplo, furar com a agulha, limpar direito, porque quando Para você não inocular. E a mesma coisa com os acessos, com as sondas que ficam no paciente. qualquer coisa, gilete também. Tudo, né? Porque você acaba inoculando. Ô, professor, quanto tempo para chegar assim, né, por exemplo? Isso aqui demora muito não. 5, 6 dias já fica assim, ó. A progressão é rápida. Essa paciente que a gente tirou as fotos, No caso, seria recomendado que o paciente uma semana ela pra ver morreu. a vermelhidão já ir para o médico. Então. Não, a vermelhidão só vai te indicar o quê? Que está inflamado. Só que não é comum hoje estar vermelho, aí amanhã quando você acorda já está roxo. Não é. Por quê? Porque você tem que ver o ciclo da hemocaterese. Quando você pega uma porrada, um hematoma, você se bateu, pum, ele fica o quê? Vermelho, depois fica roxo, aí com mais um tempo ele vai esverdeando, não é? Aí fica amarelo. Agora, hoje está vermelhinho, amanhã já está roxo, no outro dia já está formando bolhas em cima, pode ter certeza que já está necrosando. Aí você tem que correr para o hospital, para quê? Para retirar a face muscular. Tem que retirar a face. Oi? Tem que fazer para a pessoa chegar ao óbito. Não entendi isso. Tem que para a pessoa chegar ao óbito. Ah, não, vai depender também de muitos fatores. Então imagina só que essa mulher lá do João Paulo era diabética. Ou seja, a imunidade dela já era o quê? Baixa. O corpo conseguia, por exemplo,
formar coágulos para tentar reparar e regenerar, não conseguia também. Então assim, uma semana comeu tudo isso aqui dela, tudo que você imagina. Agora se for um imunocompetente, talvez ele ainda consiga. Eu tive um parente que teve um tumor no pescoço, durante muito tempo, tabagismo. E ele teve uma vez que a gente foi para o aniversário que ele estava assim, estava com brilho, mas dava para sentir o cheiro, para podridão. E eu nunca imaginei que poderia ser isso. Eu achei que era talvez por causa do próprio tumor, não por causa que a carne dele estava sendo consumida. Porque Mas ele estava com tumor no local? Não, o cheiro era do tumor, então. Não era especificado. Se ele estava com tumor, não era por conta, por exemplo, de uma bactéria que infeccionou e causou necrose, né? Já era o cheiro da lesão mesmo, do câncer. Por isso que tinha. Mas isso aqui tem um cheiro horroroso, né? Óbvio, tá podre, tá necrosando. Beleza? Gente, na próxima aula a gente dá continuidade. Deixa eu só fazer um chamado de vocês. Líder, o que você queria mesmo que você falou? Já falou, já falou. Ah, tá. Ótimo. Líder, faz o seguinte, líder. Líder, cadê aquele papel?